Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 21. Eles estavam sentados em um café no centro de Waterville, a 20 minutos de carro da casa onde Louise Craigon fora assassinada. As chuvas torrenciais faziam com que a maioria das pessoas permanecesse em casa, e havia apenas mais uma mesa ocupada, por um casal absorto demais em seus smartphones para prestar atenção no outro, muito menos nas pessoas ao seu redor. Enquanto trovejava e a chuva caía na rua lá fora, do lado de dentro tudo que se ouvia eram vozes abafadas e o assobio da máquina de cappuccino. Nunca deixei de pensar nesse caso, mesmo depois de tantos anos, disse Ibodial. Eu não era o detetive encarregado da investigação, mas, naquele momento específico da minha vida, aquilo me abalou muito, por causa da garotinha desaparecida, Lily. Ela tinha apenas 3 anos quando foi sequestrada, e eu não conseguia parar de pensar no que ela devia ter vivenciado naquela noite. Será que tinha visto o que havia acontecido com a mãe? Será que o assassino era alguém que ela conhecia? Talvez até alguém em quem Conasse? Minha tinha 1 ano na época, e eu só pensava em como teria sido se alguém a tivesse levado. Não saber se ela ainda estava viva. Há 4 anos, quando entrei para a unidade de crimes violentos, Dan Tremblay tinha acabado de se aposentar, então peguei seus arquivos de casos não solucionados e dei mais uma olhada no assassinato de Louise Craigon. A pasta que dei a vocês contém cópias das anotações do caso e das transcrições dos interrogatórios, e vou enviar por e-mail o relatório da necropsia. Já repassei o caso diversas vezes, e sempre chego à mesma conclusão que Tremblay. O autor do crime foi o ex-marido. Tem que ter sido ele. Jane folheou a pilha de transcrições dos interrogatórios. Não havia outros possíveis suspeitos? Tremblay considerou quase todos que tiveram contato com a vítima. No M das contas, ele ainda acreditava que tinha sido o ex-marido, James Craigon. O divórcio deles foi praticamente uma guerra. A verdade é que o casamento deles parecia fadado ao fracasso desde o início. Ela era professora universitária, ele era músico e não muito bem sucedido. Tocava violão em bares à noite e trabalhava meio período dando aulas de música na escola de ensino médio de Bangor. Deve ter sido um caso de atração entre opostos. As mulheres parecem ter um fraco por esses músicos desleixados. Sério? Questionou Jane. Me diga você. Eu nunca tive essa atração por músicos. Bem, ao que parece, muitas mulheres têm. Talvez seja a aura de bad boy. De qualquer forma, o romance não durou muito para os Craigon. Ficaram casados por 4 anos, e então ela pediu o divórcio. Brigaram por tudo, móveis, conta bancária, a criança. Por Amy, concordaram em dividir a guarda dela de 3 anos, mas mesmo assim mal se falavam. Então dá para entender a razão de ele ser o principal suspeito de Tremblay. Principalmente porque a pessoa que matou a mãe também fugiu com a criança. Que outros suspeitos Tremblay investigou? A vítima ministrava 4 cursos por semestre na Colby, então seus alunos foram considerados suspeitos. Talvez alguém tivesse ficado irritado por causa de uma nota ruim. Talvez ela tivesse se tornado objeto de desejo de um aluno. Eloise Craigon era uma mulher bonita. Até onde se sabia, não havia nenhum homem em sua vida na época. Uma semana antes do assassinato, ela recebeu alguns de seus alunos do último ano para uma noite de queijos e vinhos em sua casa, então eles sabiam onde ela morava e conheciam a disposição dos cômodos da casa. Ele fez uma pausa. E provavelmente viram a linha dela naquela noite também. Você disse que o nome dela era Lily? Perguntou Frost. Isso. Chegaram a considerar a possibilidade de a mãe não ser o alvo? De que o criminoso estivesse, na verdade, interessado na criança? E Bodial assentiu. Sim, e a menina era muito bonita. Longos cabelos loiros, iguais aos da mãe. Tremblay considerou a possibilidade de alguém ter visto Lily pela cidade e decidido que a queria para si. De o assassinato da mãe não ter sido intencional, mas sim o dano colateral de um sequestro que saiu do controle.
Quem cuidava de Lily enquanto a mãe dela lecionava na faculdade? Perguntou Jane. Ela frequentava uma creche particular. Era administrada por uma residente local que foi totalmente descartada como suspeita. Uma mulher de 45 anos que viveu a vida toda em Waterville. Você diz isso como se ser da cidade fosse uma espécie de símbolo de integridade, disse Jane. De certa forma, é. Quando se cresce em uma cidade pequena, você está constantemente sob vigilância. Todo mundo sabe quem você é e o que você é. Então, não foi a mulher que administrava a creche. Trebler também considerou a possibilidade de ter sido alguém de fora da cidade que estivesse de passagem pela região. Viu a menina, decidiu sequestrá-la. Quando a mãe tentou impedir, a matou. Um estranho não chamaria atenção por aqui? Indagou Frost. No momento a cidade está tranquila, mas espere até setembro, quando as aulas começam na Colby e na outra faculdade local. São 2.000 estudantes chegando, mais todos os turistas que vêm para admirar as cores do outono. Em uma multidão como essa, você nunca sabe que tipo de pessoa esquisita pode haver. Então, sim, é possível que tenha sido alguém de fora da cidade. Alguém que foi atrás da criança, que deve ter feito barulho. A mãe a ouviu gritando e tentou impedir. Então acabou sendo morta. A perícia encontrou algo útil? Perguntou Jane. Diversas impressões digitais, mas Eloise Cragon tinha organizado aquele evento para seus alunos alguns dias antes de ser morta. E semanas antes disso, havia uma equipe trabalhando na casa, na reforma da cozinha. Um carpinteiro, um encanador e um eletricista. Além disso, as impressões digitais do ex-marido estavam por toda parte. Isso nos leva de volta a James Cragon. Ele ainda tinha a chave da casa, então tinha acesso. Tinha um motivo. E não tinha absolutamente nenhum álibi para a noite em que a ex-mulher foi morta. Onde ele disse que estava naquela noite? Na Baía de Penobscot. Ele era proprietário de um pequeno veleiro caindo aos pedaços. Se armou ter dormido a bordo dele durante todo o M de semana. Sem testemunhas. É claro. E, além disso, havia o sangue. Jane se endireitou na cadeira. Que sangue? Traço de sangue nas tábuas do corredor do andar de cima. A poucos metros de onde a vítima foi encontrada. Do ex-marido, tipo sanguíneo A negativo, o mesmo de James Cragon. Ele alegou que o sangue era do ano anterior, quando tinha se cortado ao fazer a barba. Ele tinha algum ferimento recente? Tinha um corte ainda não cicatrizado no dedo, que alegou ser resultado de um acidente no veleiro. Também havia sangue no barco, então isso não nos ajudou muito. Ele ficou detido por 48 horas enquanto revistavam sua casa alugada e seu veleiro em busca da menina. Havia cabelo e impressões digitais dela por toda parte, é claro, mas Lily não foi encontrada. Como a menina o visitava regularmente, todos esses vestígios, em última análise, não significavam nada. Tiveram que liberá-lo, mas ele ainda é meu principal suspeito. E Bodial olhou diretamente para Jane. Agora, por favor, me expliquem o que Cragon tem a ver com seu caso de homicídio. Nós esperávamos que você pudesse nos dizer, respondeu Jane. E Bodial balançou a cabeça. Não faço ideia. Não sei nem onde ele está agora. Vocês não caram de olho nele? Já se passaram 19 anos. Trebla esperava um dia conseguir provar que tinha sido Cragon. Talvez uma testemunha decidisse falar, ou o homem confessasse. Ou, na pior das hipóteses, encontrassem o corpo da menina. Há alguns anos, achamos que a tínhamos de fato encontrado, quando o esqueleto apareceu no parque estadual, a 30 quilômetros daqui. Uma criança? Perguntou Jane. Sim. Com base na condição do corpo, os ossos já estavam lá havia algum tempo, talvez uma década ou mais, e pertenciam a uma menina de cerca de 3 anos de idade. A mesma idade de Lily. Logo depois que encontraram a ossada, intimei James Cragon para interrogatório. E fui com tudo para cima dele. Queria muito prendê-lo pelo assassinato da menina, mas então chegou o resultado do exame de DNA da ossada e não era compatível nem com o dele nem com o de Eloise. Então de quem era a ossada? Ainda não foi identificada. É só uma garotinha sem identificação, deixada na oresta. Ele balançou a cabeça. Cacete, eu realmente achei que tinha pegado o cara. O que aconteceu com Cragon? A escola não queria mais que ele desse aulas de música, então ele perdeu o emprego. A partir daí, ele se mudou diversas vezes em busca de trabalho. Trabalhou no posto de gasolina Gas Go, em Augusta, em um restaurante em Portland. Isso explicava todos os números de telefone com código de área do Maine nos registros do celular de Soa Soares. Ela estava tentando localizar James Cragon, seguindo seu histórico de empregos, um a um, o posto de gasolina, o restaurante Buffalo Wings. Será que tinha conseguido entrar em contato com ele? Será que o celular pré-pago para o qual ela havia ligado pertencia a Cragon? Queremos mostrar um vídeo a você, disse Frost, entregando o celular a Bodial. São imagens de câmeras de segurança de um cemitério em Boston. Essa não é a melhor maneira de visualizá-lo, mas vou enviar o arquivo para você mais tarde, para que possa assistir no seu computador. O que especificamente vocês querem que eu veja no vídeo? Temos esperança de que você reconheça o homem. Bodial analisou o vídeo uma vez, em seguida reproduziu de novo enquanto a máquina de cappuccino sibilava novamente ao fundo. Esse homem é James Cragon? Perguntou Frost. Bodial soltou um suspiro. Não sei. Poderia ser ele? Acho que sim. A altura parece a mesma, e a cor do cabelo também. Mas se for Cragon, ele mudou muito desde a última vez que o vi. Perdeu muito peso. E um pouco de cabelo também.
E Bodial devolveu o celular de Frost. Eu gostaria de ter certeza, mas a resolução está muito ruim. Você tem alguma ideia de onde ele possa estar agora? Perguntou Jane. Não. Depois que assumi o caso, ele desapareceu. Provavelmente porque sabia que eu estava de olho nele, esperando por qualquer motivo para colocá-lo atrás das grades. Tudo bem. Talvez eu tenha perseguido um pouco, então ele tinha motivo para me evitar. Pelo que sei, ele ainda está aqui no Maine, mas também pode estar em qualquer lugar do país. E matando de novo. Talvez. Mas não tenho certeza se consigo enxergar uma ligação entre o assassinato de Eloise Cragon e o seu caso em Boston. Soa Soares é a ligação entre eles. Só porque ela fez uma busca por Cragon no Google. Porque ela estava procurando por ele. Será que o encontrou? Será que foi por isso que acabou sendo morta? E Bodial deu uma risada sarcástica. Morte pelo Google. Essa é nova. Ficaram em silêncio por um tempo, os três retindo sobre as perguntas sem resposta. Do outro lado do café, o casal continuava olhando para os smartphones, alheios à conversa dos detetives e um ao outro. A porta do café se abriu, e duas mulheres entraram para se abrigar da tempestade, sacudindo as gotas de chuva do casaco. O barista as cumprimentou alegremente pelo nome. Naquela cidade onde todos os moradores pareciam se conhecer, um assassinato certamente devia parecer obra de pessoas de fora. Até que se provasse o contrário. E os outros suspeitos? Indagou Jane. Houve um aluno que ameaçou a professora Cragon depois que ela o reprovou. Havia um bêbado que morava na mesma rua que ela. Mas nenhum dos dois era o assassino. Você tem a lista dos alunos que compareceram ao evento da professora Cragon na semana anterior? Está nos arquivos que dei a vocês. Alguns dos estudantes tinham álibis para a noite do assassinato, outros, não. E a equipe que reformou a cozinha dela? Perguntou Frost. 3 caras. Os nomes também estão na pasta. Eles sabiam como acessar a casa e suas impressões digitais. Estavam na porta dos fundos por toda a cozinha. Eles também devem ter visto a menina enquanto faziam a reforma. Então é claro que Tremblay os interrogou. Jane folheou os documentos até encontrar as transcrições dos interrogatórios da equipe da reforma. Scott Constantine, Bruce Flagler, Byron Barber. Mais nomes para acrescentar à sua lista cada vez maior de possíveis suspeitos. Algum dos 3 tinha antecedentes criminais? Só por coisas menores. Dirigir alcoolizado, violência doméstica. Mas os 3 homens alegaram que estavam em casa na noite do assassinato e as esposas ou namoradas coormaram. 2 deles se mudaram do Maine e não tenho ideia de onde estão. Byron Barber ainda mora na cidade, ainda reforma cozinhas. Jane virou as páginas até encontrar uma foto de Eloise e Lily Cragon, mãe e ilha sorrindo para a câmera de baixo de um grande carvalho. Ambas tinham a pele clara e cabelos loiros, e usavam um vestido de verão com uma faixa cor-de-rosa idênticos. Foi difícil ver como elas pareciam felizes juntas. Jane pensou na própria ilha, Regina, e na foto que tinham tirado juntas na Páscoa. Elas não estavam usando lindos vestidos de primavera, porque Regina era o tipo de criança de 4 anos de idade que gostava de usar macacão, mas, assim como as Cragon, elas tinham posado debaixo de uma árvore e sorrido felizes para a câmera. Jane virou a foto e viu que tinha sido tirada em 15 de junho. 4 meses depois, Eloise Cragon estaria morta. Aí vocês conseguem entender por que esse caso me assombrou, disse Bodial. Esses rostos, esses sorrisos. Eu sempre pensava na minha ilha. Eu também pensaria, disse Jane baixinho. E Bodial olhou para o relógio. Desculpem, mas preciso ir. Tenho uma reunião. A maior parte do que vocês precisam deve estar nesses arquivos, e vou mandar por e-mail tudo mais que eu tiver. Se solucionarem o caso de vocês, me liguem. Estou muito curioso para saber qual é a relação entre esses assassinatos. Ele se levantou. Se é que existe alguma. Capítulo 22. Com base no que li no relatório da necropsia de Eloise Cragon, disse Maura, estou tendo dificuldade em encontrar semelhanças entre esses 2 assassinatos, o que me faz pensar que não se trata do mesmo assassino. Jane observou enquanto Maura lavava as mãos na pia do necrotério, aparentemente alheia ao fedor da necropsia que acabará de realizar. Jane estava perto da porta, o antebraço sobre o nariz para se proteger, mas o cheiro já havia penetrado em suas narinas e pulmões. Mesmo que tirasse as roupas e tomasse um banho, não conseguiria se livrar da lembrança daquele odor. O que diabos você acabou de cortar aí? Tem cheiro de esgoto. Uma mulher de 88 anos que morava sozinha. Ficou morta durante 8 dias em uma casa quente até alguém encontrar. Maura fechou a torneira e pegou uma toalha de papel para secar as mãos. Uma morte muito triste, mas, no M das contas, de causas naturais. Podemos, por favor, sair daqui? Preciso de um pouco de ar fresco. Com prazer. Maura jogou a toalha de papel na lata de lixo. Vamos lá para fora. Outra tempestade havia caído durante a noite e nuvens escuras pairavam sobre a cidade. O ar estava enjoativo e úmido, e Jane sentia o cheiro de mais chuva no ar. Elas se sentaram no banco que ficava atrás do prédio, de frente para a passagem subterrânea, onde o concreto aumentava o barulho do trânsito. Era uma vista definitivamente nada pitoresca, e os gases do escapamento dos carros nublavam o ar, mas pelo menos não cheirava a morte. Um cheiro que ambas já haviam sentido o suficiente naquele dia. Eu quero que seja o mesmo assassino, disse Jane. Isso tornaria as coisas muito mais simples.
Tudo o que eu teria que fazer seria encontrar James Craigon. A polícia do Maine nunca conseguiu provar, acima de qualquer dúvida, que ele matou a ex-mulher. O detetive Bodial tem certeza de que foi ele. E se Craigon matou uma mulher, não significa que ele matou outra. Mas há semelhanças. Nos dois casos houve invasão a domicílio. E ao que parece ambas as vítimas foram pegas de surpresa. Se for o mesmo assassino, então ele mudou o modus operandi. Soa foi golpeada até a morte com um martelo, um método eficiente e certeiro. Eloise Craigon foi estrangulada no corredor do andar de cima de sua casa. É uma maneira muito pessoal e íntima de matar alguém. Requer força e contato direto, pele a pele, próximo o suficiente para que o assassino sinta a vítima agonizar, sinta as últimas contrações de seu corpo. Você quer dizer que foi alguém que a conhecia. Pode ter sido um estranho também. Talvez alguém que tenha precisado usar as próprias mãos porque era só o que tinha no momento. James Craigon tinha um motivo. Ele e a ex-mulher haviam brigado pela guarda da Lha. Se ele fez isso, então onde está a criança? Porque mataria a própria Lha. Você sabe como alguns desses caras pensam. Se eu não posso tê-la, ninguém mais pode. Simplesmente não encontraram o corpo de Lily ainda. E o sangue dele foi encontrado no corredor do andar de cima. Maura assentiu. Vi esse detalhe no relatório. A negativo. O mesmo tipo sanguíneo. E ele tinha um corte recente no dedo, para o qual havia uma explicação. Além disso, encontraram sangue no veleiro, onde ele disse ter se machucado. Conveniente. Você ainda está forçando a barra, Johnny. Pensem como esses casos são diferentes. Uma vítima tinha 30 e poucos anos, e a outra, 50. Moravam em cidades e estados diferentes. E o primeiro assassinato foi há 19 anos. Há 19 anos, Soa trabalhava como enfermeira no Maine. O assassinato de Eloise Craigon foi amplamente noticiado na imprensa local, então Soa deve ter ouvido falar dele na época. Por que ela estaria pesquisando isso agora? Quase 2 décadas depois? Perguntou Maura. É isso que eu preciso descobrir. Jane olhou para uma faixa de céu cinzento acima e respirou fundo para limpar o ar fétido de seus pulmões. Elas ficaram sentadas em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho da tampa de um bueiro enquanto os carros passavam por cima dela. Talvez ela tenha se deparado com isso de novo por puro acaso. Talvez tenha ouvido uma conversa, lido uma reportagem de jornal, sugeriu Maura. Isso fez com que se lembrasse do assassinato e a curiosidade a levou para a internet. Tem a sequência dos acontecimentos, Maura. No início de abril, ela inicia sua busca por Craigon na internet. Encontra o antigo endereço dele e envia uma carta. Um mês depois, ela recebe um e-mail de alguém dizendo para ela ligar para um celular pré-pago. Deve ser o telefone dele, James Craigon. Também é possível que o celular pré-pago não seja dele e que a morte de Soa não tenha nada a ver com o assassinato de Eloise Craigon. Então por que ela estava procurando por ele na internet? Perguntou Jane. As pessoas pesquisam todo tipo de coisa maluca na internet. Se eu lhe mostrasse meu histórico de pesquisas recentes, você ficaria surpresa. Me deixe adivinhar. Tem a ver com cadáveres. Você realmente acha que essa é a única coisa que passa pela minha mente? Às vezes parece que é o único assunto sobre o qual você e eu conversamos. Pinguins. O quê? Minha última pesquisa no Google foi sobre pinguins. Jane riu. Tá, tudo bem. Fiquei surpresa. Se me permite perguntar, por que pinguins? Estou planejando uma viagem para a Antártica. Enquanto todo mundo vai para uma praia ensolarada, você escolhe icebergs. Típico. Pinguins são fascinantes, Jane. Sei. Assim como peixinhos dourados. Uma gota de chuva caiu no nariz de Jane. Ela olhou para os pingos que agora pontilhavam o chão à sua frente e inspirou o cheiro de asfalto molhado, o cheiro de uma tempestade urbana. Tenho que voltar ao trabalho, disse Maura. Você acha que estou perdendo meu tempo tentando encontrar uma relação entre esses dois assassinatos, não acha? Não sei, Jane. Mas se tem uma coisa que eu aprendi depois de todos esses anos trabalhando com você é a nunca duvidar dos seus instintos. Mas naquela tarde, de volta à sua mesa, enquanto examinava os documentos do arquivo sobre o assassinato de Eloise Craigon, Jane se perguntou se aquela não seria a única vez que seus instintos estariam apontando na direção errada. Maura estava certa. As duas vítimas, assim como a forma como tinham sido mortas, eram muito diferentes. Eloise Craigon era uma jovem e atraente professora universitária que morava em uma área rural com Alha pequena. Soa Soares era uma viúva de meia-idade que morava sozinha com seu peixinho dourado na cidade de Boston. Além do gênero e do M terrível, as duas não tinham quase nada em comum. Jane abriu o relatório da necropsia e examinou as fotos de Eloise Craigon no necrotério. Exceto pelos hematomas em volta do pescoço, a pele estava impecável, o cabelo quase prateado sob a fria luz artificial. Não havia evidência de violência sexual. Ela estava de camisola, e a cama, desarrumada, então algo a havia acordado durante a noite. Teria sido o rangido de passos, Alha chamando por ela, algo as era sair da cama, abrir a porta e sair para o corredor. E lá ela encontrara o intruso. Será que ele fora surpreendido por sua aparição repentina e a matara em um momento de pânico? Jane voltou para a foto de mãe e Lha, ambas tão loiras, tão felizes. Pensou em Regina e imaginou sua própria já sendo raptada no meio da noite. O que eu faria para encontrá-la? Qualquer coisa. Tudo. Às 5 da tarde, Jane ainda estava em sua mesa, debruçada sobre o arquivo de Eloise Craigon. O detetive Tremblay, o investigador original designado para o caso, produzira centenas de documentos que agora já tinham quase 2 décadas.
À primeira vista, podiam não ter nada a ver com o assassinato de Soares, mas todas aquelas ligações que Sue havia feito para o Maine, além disso, a busca por informações sobre James Craigon tinham convencido Jane que devia haver uma conexão. Frost tinha ido embora meia hora antes, e Jane logo teria que buscar Regina na creche, mas continuou examinando as anotações de Tremblay e as transcrições dos interrogatórios, em busca de algum detalhe importante que pudesse ter deixado passar da primeira vez. Algo que ligasse Craigon aos dois assassinatos. Passou para o próximo documento da pilha. Era o interrogatório de Tillier, um dos estudantes que tinham comparecido à noite de queijo e vinhos de Eloise Craigon na semana anterior ao assassinato. Ele tinha 21 anos, estava no último ano da faculdade, tinha vindo de Madison, no estado de Wisconsin, e planejava cursar medicina depois da formatura. Não havia foto, mas a polícia estadual coletara suas impressões digitais para NS de exclusão. Ele não tinha antecedentes criminais e dissera que estava com a namorada na noite do assassinato. Tremblay não o considerará suspeito. Anexado à transcrição do interrogatório havia um adendo, escrito logo depois que o detetive Bodial assumiu o caso. Tillier é atualmente dermatologista e atua em Madison, Wisconsin. Por telefone, ele armou não ter lembranças ou informações adicionais sobre a morte da professora Craigon. Ele agora é casado com uma ex-colega da Kobe, Rebecca, sobrenome de solteira, Ackley, que também esteve presente no evento da professora Craigon. Ver interrogatório de Ackley. O detetive Bodial sem dúvida tinha facilitado muito o trabalho de Jane. Tinha atualizado o endereço, local de trabalho e número de telefone da maioria dos alunos. Uma rápida pesquisa na internet informou para Jane que o Dr. Tillier ainda atendia em seu consultório em Wisconsin. As impressões digitais dele e da mulher, Rebecca, recolhidas para a NS de exclusão durante a investigação, 19 anos antes, não correspondiam a nenhuma digital registrada na base de dados da polícia. O casal tinha uma chá imaculada. Jane deixou os arquivos de Tillier e Rebecca Ackley de lado e passou para o interrogatório seguinte. 19 estudantes tinham comparecido ao coquetel, e Bodial tinha revisado e atualizado as informações sobre cada um deles. Bons detetives sofrem de pelo menos um leve transtorno obsessivo-compulsivo. No caso dele, a coisa era um pouco mais séria. Traçara obstinadamente o paradeiro atual de todos que tinham estado na residência da professora Craigon na semana anterior ao seu assassinato. Descobrira que 2 estudantes já haviam falecido, um de hemorragia cerebral e o outro em um acidente de escalada na Suíça. Depois de se formar, a maioria tinha deixado o estado do Maine e se espalhado por cidades ao redor do mundo. Atualmente, apenas morava na região de Boston. Anthony Mais, consultor financeiro da Tangent Visceral Investments, alguém com quem provavelmente valeria a pena conversar. A maioria dos estudantes tinha construído carreiras impressionantes como médicos, advogados e consultores financeiros. Nenhum deles jamais tivera problemas com a lei e nenhuma das impressões digitais fora encontrada em qualquer outra cena de crime. Porém, Jane pegou o arquivo de James Craigon. Além de uma prisão por dirigir alcoolizado aos 19 anos e uma acusação de vandalismo quando era adolescente, o homem não tinha antecedentes criminais nem histórico de violência, mas ele e a ex-mulher tinham travado uma dura batalha pela guarda de Lily, à época com 3 anos. Pouco antes de morrer, Eloise tinha recebido uma oferta de emprego de uma universidade no Oregon, o que significava se mudar com a criança para uma cidade a 5.000 quilômetros de distância do pai. O tom da correspondência entre os advogados das duas partes tinha se tornado cada vez mais rancoroso com o passar do tempo. Ele me disse que eu ia pagar caro se atirasse dele, dissera Eloise em seu depoimento. Considerei isso uma ameaça. É por isso que não acho que ele deva continuar tendo direito de visita. E tinha sido por isso que Tremblay se concentrara em James como assassino. O homem tinha um motivo, tinha acesso à casa e não tinha álibi. Vestígios de seu sangue haviam sido encontrados no corredor perto do corpo da ex-mulher. Ele era claramente o principal suspeito, mas nunca tentou fugir do estado do Maine. Mesmo que o assassinato tivesse destruído sua reputação, mesmo que os vizinhos o evitassem e a polícia tivesse revirado sua propriedade mais de uma vez em busca do corpo de Lily, ele permaneceu onde estava, pelo menos no início. Depois, os pais da escola começaram a reclamar que o professor de música dos poderia ser um assassino. Ele perdeu o emprego e foi forçado a aceitar uma série de trabalhos sem futuro, sem nunca permanecer em nenhum lugar por muito tempo. Quem ia querer contratar um homem cujo passado estava sempre sendo investigado, que era constantemente perseguido e assediado pela polícia? O celular dela tocou. Olhou para ver quem estava ligando. Departamento de Polícia de Revere. Detetive Risoli. Atendeu ela. Aqui é o detetive Saldana, da Polícia de Revere. Oi. Em que posso ajudar? Você pode começar conversando com sua mãe, Angela. Jane suspirou. O que foi que ela fez agora? Olha, sei que tudo começou de maneira bem intencionada. Todos os telefonemas dela sobre Tricia Talley. Que, aliás, está sã e salva. Foi só uma típica briga de adolescente com os pais. Sinto muito por essas ligações. Quando minha mãe ena uma coisa na cabeça, ninguém tira. E ela vai até o M. Até o M. Tudo bem. Isso era só uma espécie de vigilância de bairro, e agradecemos por ela nos ter mantido informados. Mas agora está indo longe demais. Ela precisa parar de nos ligar por causa dos vizinhos. É sobre o casal da casa do outro lado da rua? É. Ela me disse que o homem anda armado. Eu não tive tempo de verificar se ele tem porte de arma, mas não precisa. Apenas diga a ela para parar de ligar por causa deles. Eles reclamaram? Eles estão bem cientes do interesse dela. Estamos falando de, tipo, uma medida protetiva iminente. Ela tem que parar de chamar atenção para eles.
É importante, então eu ficaria muito grato se você pudesse falar com ela. Jane ficou em silêncio por um momento, intrigada com o que ele estaria insinuando. Quer me contar o que há com esses vizinhos? Perguntou ela. Não agora. Quando? Então? Entro em contato, disse o detetive Saldanha, e desligou. Capítulo 23. Angela. Minha lhe deu a ordem. Fique longe dos Green. Não invadi a propriedade deles nem assediei essas pessoas de nenhuma forma, mas aparentemente eles reclamaram com o detetive Saldanha, da polícia de Revere, e ele contou a Jane. Ela, por sua vez, me avisou que uma medida protetiva não está descartada, embora eu ache que ela esteja exagerando. De alguma forma, me tornei a vilã, tudo porque estou tentando manter meu bairro seguro. Porque vi alguma coisa e comuniquei. Mas ninguém se importa com o que uma mulher mais velha tem a dizer, e por isso minha opinião é ignorada, da mesma forma que as mulheres da minha idade são sempre ignoradas, mesmo quando estamos certas. Digo isso ao meu grupo de Scrabble enquanto estamos sentados na minha sala de estar na quinta-feira à noite, e Lorelei concorda vigorosamente com a cabeça quando falo sobre as dificuldades que nós, mulheres, enfrentamos quando tentamos fazer com que nossa voz seja ouvida. Naquele momento, o marido dela definitivamente não está nos ouvindo porque está muito ocupado estudando suas peças do Scrabble. De qualquer forma, Larry nunca foi um bom ouvinte. Talvez seja porque ele acha que não tenho quase nada de importante a dizer. Eu observo enquanto ele olha para as peças, os olhos semicerrados, os lábios e zangues franzidos, como se estivesse prestes a dar o beijo mais azedo possível. Ele sabe que é inteligente, mas só porque me vence o tempo todo no Scrabble não significa que eu não tenha nada de relevante a dizer. Ele pode ter mestrado em inglês, mas eu sou diplomado em maternidade na escola da vida, e isso inclui ter olhos na nuca. Algo a que um intelectual snob como Larry Leopold nunca vai dar valor. Pelo menos Jonas está ouvindo Lorelei e eu. Ele acabou de jogar e colocou suas peças no tabuleiro para formar riacho, o que é uma maneira bastante inteligente de se livrar de um H, de forma que agora ele pode se concentrar inteiramente em mim. Talvez até um pouco demais. Está tão perto que posso sentir o cheiro do vinho eco do Money em seu hálito. Acho que nós, homens, perdemos muito quando ignoramos as mulheres, diz Jonas. Eu sempre ouço o que as mulheres têm a dizer. Larry bufa. Eu me pergunto por quê. Pensem em quanta sabedoria é ignorada quando não as ouvimos. Sexual. Olho para Larry e franzo a testa. O quê? 6 letras. E me livrei do meu X. Olho para o tabuleiro de Scrabble, onde Larry acabou de colocar suas peças. Então vai ser uma noite daquelas. Quanta sabedoria, diz Larry, pegando um novo conjunto de peças, para ouvir opiniões de fontes embasadas. Você está querendo dizer que eu não me baseio em nada? Pergunto. Estou dizendo que as pessoas dão muita importância ao instinto, à intuição. É exatamente isso que nos coloca em apuros, conar nas partes mais primitivas do nosso cérebro. Eu discordo, me permita dizer por quê, responde Jonas. Isso remonta quando eu estava nativa nas Forças Especiais da Marinha. É claro, instintos aguçados salvaram a minha vida. Foi durante a Operação Escudo do Deserto, quando minha equipe estava na costa do Kuwait, plantando explosivos. Eu intuí que o pequeno barco de pesca que vinha na nossa direção não era o que parecia. Jonas, interrompe Larry, todos nós já ouvimos essa história. Bem, eu nunca me canso de ouvir, intervém Lorelei. Só porque você nunca serviu nas Forças Armadas, Larry, não significa que pode ser desrespeitoso com o serviço de outra pessoa. Obrigado, diz Jonas, inclinando a cabeça de maneira galante. Há uma troca de olhares entre os dois que me deixa completamente confusa. Jonas e Lorelei? Não, não é possível. Ele só tem olhos para mim, ou pelo menos era o que eu achava, e mesmo que não esteja interessada nele, ainda é excitante pensar que sou atraente. O que Lorelei tem a oferecer que poderia ser interessante para um homem como Jonas? Ela pode ser mais magra do que eu, um tipo de magreza pele e osso que pode estar na moda, mas me parece mais um lote de passarinhos sem penugem. Você vai jogar ou não, Angela? Pergunta Larry. Paro de pensar em Jonas e Lorelei e olho para minhas 7 peças. Tirei uma variedade de letras, mas meu cérebro parece incapaz de reorganizá-las em alguma ordem utilizável. As únicas coisas que vejo são gato, rato e pega. Palavras que só vão servir para reforçar a opinião negativa de Larry sobre a minha inteligência. Mas não consigo pensar em nada melhor, então com gato. Olho de cara feia para Larry, esperando que faça algum comentário depreciativo, mas ele apenas balança a cabeça e suspira. Lorelei forma a palavra pedra, o que não é ruim, mesmo que não esteja à altura de Larry. Então, o que os Green andam fazendo? Jane contou alguma coisa para você? Pergunta ela. Ela só me disse para ficar longe deles ou vou ter problemas com a polícia de Revere. Isso me parece um exagero, diz Larry. Não é. Foi exatamente o que a minha lhe disse. Estou proibida de chegar perto dos Green, mesmo que aquele homem tenha uma arma. Mesmo que haja claramente algo de errado com aqueles dois. Olho para Jonas. Você não acha? Você mora bem ao lado deles. Jonas dá de ombros. Eu quase não os vejo. Eles sempre deixam as persianas fechadas. Exatamente. O que me diz que estão escondendo alguma coisa. Obviamente, a polícia de Revere sabe mais sobre eles do que deixa transparecer. Eu tenho a sensação de que eles têm alguma coisa a ver com aquela van branca que vive aparecendo por aqui. Que van branca?
Pergunta Lorelei. Você não percebeu? Ela passa bem devagar, como se estivesse conferindo as casas ou algo assim. Já a vi 4 vezes. Ela sempre diminui a velocidade quando se aproxima da sua casa. Laurie levanta os olhos de suas peças do Scrabble. Que história é essa de Van Branca? Está vendo, Laurie? Diz a mulher dele. Quando não ouve as mulheres, você acaba perdendo informações importantes. Talvez seja só um encanador ou algo assim, diz Jonas. Parece que todos dirigem vans brancas. Não tem nenhuma logomarca na van, digo a eles. Não consegui ver a placa, mas a próxima vez que ela aparecer, me ligue, interrompe Lorelei, para eu dar uma olhada. Tenho uma ideia melhor, diz Laurie. Por que vocês duas não pegam sua vassoura e a expulsam daqui? Por quê? Minha nossa, não podemos ter encanadores circulando pelo bairro. Lorelei lança um olhar de desgosto para ele. Sério, Laurie? Mas Laurie não está mais ouvindo porque voltou a examinar suas peças, se traçar um plano para nos humilhar mais uma vez. E Tricia Talley? Pergunta Lorelei. Você já descobriu o que está acontecendo com aquela garota? É. O que aconteceu com Tricia? Pergunta Jonas. Suspiro. Nada. Eu estava errada sobre esse assunto. Parem as máquinas! Exclama Laurie. Angela Rizzoli estava errada sobre alguma coisa. Estou admitindo. Não estou? Mas só porque vi Tricia no supermercado e depois falei com Jack, e ela me disse que as duas tiveram algum desentendimento. Tricia está sã e salva, mas ainda não voltou para casa. Aquela garota obviamente está muito perturbada. Ela tem namorado? Lorelei se aproxima e murmura. Quando uma garota se rebela, geralmente é por causa de um garoto. Não sei. Jack não quis me contar. Ela tem estado tão calada nos últimos tempos, o que é estranho, porque foi ela quem me pediu para envolver Jane. E agora não quer mais que eu me intrometa. Será que podemos continuar com o jogo? Pergunta Laurie. Não vim aqui para fofocar sobre os vizinhos. Lorelei o ignora. Eu vi Jack semana passada no posto de gasolina e perguntei por Tricia. Deu para perceber que ela não queria falar sobre o assunto. Nós conhecemos essa família desde que Jack começou a trabalhar na escola de Laurie, e devo dizer que ela nunca gostou muito de mim. É como se erguesse uma parede de gelo sempre que estou perto dela. Você não acha, Laurie? Não. Nunca percebi isso, comenta Jonas. Lorelei olha para mim. Realmente, os homens nunca percebem nada. Estou percebendo que ninguém está interessado em jogar Scrabble, diz Laurie, pegando suas peças e jogando-as, sem cerimônia, na caixa. Então vou para casa. Ficamos todos tão perplexos que não sabemos o que dizer. Lorelei se levanta de um salto e vai atrás do marido, que já está quase na porta da frente. Laurie? Laurie? Ela olha para nós e balança a cabeça. Desculpem, não sei o que deu nele. Te ligo mais tarde. Angela. Jonas e eu ouvimos a porta da frente se fechar e nos entreolhamos, estupefatos. Então ele pega a garrafa de vinho. Seria uma pena desperdiçar isso, diz, e enche minha taça até a borda. O que acabou de acontecer? Laurie está se tornando um velho mal-humorado. Isso sim. Não. Hoje foi diferente. Ele estava ainda mais mal-humorado do que o normal. A partida de Scrabble foi arruinada, e estou prestes a jogar minhas peças na caixa quando de repente percebo que poderia ter escrito com elas. Perigo. E com pontuação tripla. Isso teria sido um tapa com luva de pelica na cara snob de Laurie. Ficou irritado por ele não estar mais presente para me ver ganhar esses pontos. Sempre que ele está aqui, tô tão intimidada que meu cérebro se recusa a funcionar. Eu não sei como Lorelei aguenta aquele homem. Nem ela sabe. Como assim? Foi o que ela me contou. Quando ela te contou isso? Jonas dá de ombros e toma um gole de vinho. Talvez tenha sido há alguns anos, quando nos encontramos para tomar um café. Vocês dois saíram para tomar um café? Eu teria preferido sair com você, mas naquela época você ainda era casada. Ela também era casada. Ainda é. O que eu posso fazer? As mulheres me contam seus problemas, e eu as ouço. Sou muito bom ouvinte. O que mais aconteceu entre vocês dois? Ele sorri, um sorriso de gato que comeu o canário. Está com ciúmes? Não. Eu só. Relaxa, Angie. Não aconteceu nada entre nós. Ela não faz o meu tipo. Muito magra, não tem nada para agarrar. Gosto de mulher com curvas generosas, sabe? O que ele está dizendo é que eu tenho curvas generosas, e não tenho certeza se gosto de ouvir isso, mas deixe passar. Estou mais interessada no que ele tem a dizer sobre Lorelei e Laurie. Ele a maltrata? Pergunto. Quem? Laurie? Jonas ri. Com aquelas coxas de frango magricelas? Não, o problema não é esse. Então qual é? Não posso falar sobre isso. Prometi a ela. Agora que começou, tem que terminar. Ele coloca a mão sobre o peito. Há certas coisas que um cavalheiro nunca faz. E isso inclui revelar os segredos de uma mulher. Nesse sentido, você pode conar em mim, Angie. Porque eu nunca revelaria um segredo seu. Ele olha nos meus olhos e quase posso senti-lo entrando na minha cabeça, vasculhando as profundezas do meu cérebro. Não tenho segredos. Todo mundo tem. Ele abre um sorriso malicioso. Talvez esteja na hora de você pensar em ter mais alguns. Você nunca desiste, Jonas, e você pode me julgar por tentar? Você é uma mulher atraente e mora em frente à minha casa. É como estar diante da vitrine de uma loja de doce e nunca ter a chance de comprar nada. Ele esvazia a taça de vinho e a coloca na mesa. Olha, sei que você gosta de Vince, mas se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Eu acompanho até a porta porque,
como anfitrião, é o mais educado a fazer. E porque ele realmente parece decepcionado, o que deveria me deixar lisonjeada. Mas na verdade só me deixa com pena dele. Eu o vejo atravessar a rua até sua casa e o imagino indo dormir sozinho, acordando sozinho, tomando café da manhã sozinho. Eu posso esperar que Vince volte para casa quando a irmã dele estiver conseguindo se virar sozinha de novo, mas Jonas não tem essa perspectiva. Pelo menos não agora. As luzes de sua casa se acendem, e ele aparece na janela da sala. Começa a levantar pesos novamente, para manter os músculos tonicados e o corpo em forma para sua próxima conquista. Outro movimento chama minha atenção. Dessa vez não são os Green, é Larry Leopold, saindo de ré da garagem. Acho que ele não me nota ao passar diante da minha casa, o que é bom, porque não quero que ele pense que não tenho nada melhor para fazer do que espionar meus vizinhos. Mas já passa das 10 da noite e me pergunto para onde estará indo a esta hora. Nas últimas semanas, estive tão focado em Tricia e depois nos Green que não prestei atenção ao restante do bairro. O que Jonas disse é verdade. Todo mundo tem segredos. Agora estou me perguntando qual será o segredo de Larry. Estou prestes a fechar a porta quando noto algo branco aos meus pés. Um pedaço de papel. Devia estar preso na porta e se soltou quando meus convidados foram embora. Pego o papel e o levo para dentro para ler à luz do hall de entrada. A mensagem tem apenas 4 palavras. A julgar pela caligraia, foi escrita por uma mulher. Nos deixe em paz. Vou até a janela e olho para a casa dos Green. Carrie Green escreveu o bilhete. Tem que ter sido ela. O que não sei é se a mensagem é um apelo ou uma ameaça. Nos deixe em paz. Na casa do outro lado da rua, vejo o movimento de uma das persianas. Se vislumbra uma silhueta. É ela, com medo de ser vista. Ou será que não pode ser vista? Penso nas grades, nas janelas, na arma, na cintura do marido dela. Penso no dia em que os conheci e em como ele colocou a mão no ombro dela de forma possessiva. Então me dou conta de que ela não tem medo de mim. Ela tem medo dele. Basta me pedir. Carrie, penso. Basta um sinal, e eu a ajudarei a se livrar desse homem. Mas ela se afasta da janela e apaga a luz. Capítulo 24. Journey. O calor da tarde pairava pesadamente sobre o jardim, onde o aroma inebriante dos lilazes perfumava o ar. Anthony o mais, com o garfo de jardinagem na mão, se abaixou para arrancar uma erva daninha e sacudiu as raízes para tirar a terra. Sei que isso parece trabalho, mas para mim não é, disse ele. Depois de um dia no escritório, onde só falamos de investimentos e impostos, é assim que eu relaxo, arrancando ervas daninhas, removendo ores murchas. Chego em casa, tiro o terno e a gravata e vou direto para o jardim. Isso me ajuda a não enlouquecer. Ele sorriu para Jane Frost, mesmo com os cabelos grisalhos e as rugas de expressão profundas. Ainda tinha um sorriso de menino, alegre e travesso, e acalma os nervos da minha mulher. Jane respirou fundo, inspirando aqueles aromas maravilhosos, e se perguntou se algum dia teria seu próprio jardim. Um jardim com plantas que ela conseguisse não matar, como era com quase todas se tiveram a infelicidade de ir parar em suas mãos. Ali, rododendros e papoulas estavam em plena oração e arbustos de peonias ladeavam o caminho de pedra onde um enorme gato laranja descansava ao sol. Clematis e rosas trepadeiras tinham subido pelo toco de uma árvore morta e avançavam por cima da cerca, como se tentassem escapar para a natureza selvagem. Nada naquele jardim era ordenado. No entanto, tudo era perfeito. O som da porta do pátio se abrindo fez Anthony se virar em direção à casa. Ah, obrigada, querida, disse ele enquanto sua esposa, Elif, entrava no jardim, carregando uma jarra cheia de um líquido vermelho brilhante com cubos de gelo tilintando. Ela colocou sobre a mesa do pátio e lançou ao marido um olhar interrogativo. Eles estão aqui para perguntar sobre aquele assassinato de que falei. O da professora da Colby College. Mas isso foi há muitos anos. Ela olhou para Jane. Meu marido era apenas um estudante na época. O caso nunca foi solucionado, respondeu Jane. Só estamos retomando a investigação. Por que estão fazendo perguntas a Anthony? Vocês não acham? Não há nada com que se preocupar, disse Anthony, dando tapinhas de leve na mão da esposa. Mas talvez eu possa ajudar a polícia. Pelo menos é o que eu espero. Ele pegou a jarra e encheu os copos. Por favor, detetives, sentem-se. Isso é chá de hibisco e vem direto da Turquia. Refrescante e cheio de vitaminas. Naquela tarde quente e úmida, o chá gelado era um refresco bem-vindo, e Jane bebeu metade do copo em apenas alguns goles. Ao pousá-lo na mesa, viu que Elifa observava, claramente perturbada com a visita da polícia. Mas Anthony não parecia nem um pouco preocupado enquanto bebia o chá, os cubos de gelo tilintando. Mesmo depois de todos esses anos, disse ele, eu ainda me lembro muito bem porque foi um grande choque na época. Coisas terríveis assim nos assombram para o resto da vida, são como cicatrizes no cérebro que nunca desaparecem. Eu me lembro até mesmo do lugar exato onde estava quando fiquei sabendo. No refeitório do campus, sentado com uma colega de turma em quem eu estava interessado na época. Ele olhou para a mulher e encolheu os ombros, como se pedisse desculpas. Bastaram apenas 2 encontros para eu perceber que não estava interessado nela no M das contas. Mas a notícia do assassinato é uma lembrança muito vívida. Ele olhou para o copo. Porque a professora Craigon foi muito especial para mim. O que o senhor quer dizer com especial? Perguntou Frost.
Só anos mais tarde fui me dar conta do quanto ela se esforçou para ajudar um estudante estrangeiro como eu. Eu era só um garoto magrelo de Istambul e não tinha certeza se ia me adaptar neste país. E aqueles invernos terríveis. Nós também temos neve em Istambul, mas eu não estava preparado para o frio que faz no Maine. Certa manhã, no primeiro ano, eu estava na aula de inglês da professora Cregan, tremendo e com os lábios azuis. E ela me deu seu cachecol de lã, sem mais nem menos. Ele sorriu, seu olhar se perdendo em uma videira de glicínias acima. Gestos assim a gente nunca esquece. Simples atos de bondade. Ela se tornou minha orientadora. Me convidava para jantares de Natal quando eu não tinha dinheiro para voltar para casa nas férias. Me incentivou a me inscrever no programa de pós-graduação. Minha mãe estava muito longe e a professora Cregan foi quase como uma mãe substituta para mim. É por isso que o assassinato dela foi. Ele balançou a cabeça. Foi difícil, especialmente para mim. Quando foi a última vez que o senhor a viu viva? Perguntou Jane. Foi naquele coquetel, na casa dela. Eu estava no último ano, e ela convidou outros 20 e poucos alunos que também estavam no último ano da graduação, que eram orientandos dela. Foi perto do Halloween, acho. Lembro que escureceu muito cedo, e as folhas já tinham mudado de cor. Havia um clima de comemoração, todos nós bebendo vinho e conversando sobre o que planejávamos fazer depois da formatura. Pós-graduação, trabalho, viagens. Nós todos supunhamos que tínhamos um futuro, mas nunca se sabe, não é? Nunca se sabe qual de nós pode estar morto em alguns dias. Naquela noite, como a professora Cregan estava? Perguntou Jane. Parecia preocupada. Chateada? Anthony pensou a respeito. Não, acho que não. O senhor sabia da batalha com o ex-marido pela guarda dali? Eu sabia que ela havia recebido uma oferta de emprego de uma universidade na costa oeste, e ele não queria que ela levasse ali. O que, para ser sincero, entendo perfeitamente. Eu lutaria com unhas e dentes se alguém tentasse levar nossas embora. Ele estendeu o braço para segurar a mão da mulher. Algo que nunca tive que enfrentar, graças a Deus. O senhor conheceu a da professora Cregan? Ah, sim. Ela estava lá naquela noite, na festa. Não consigo lembrar o nome dela. Lily. Isso, Lily. Uma linda garotinha com longos cabelos loiros, como uma princesinha, mas muito quieta. Ainda estava se recuperando de algum tipo de cirurgia cardíaca, e acho que ficava um pouco tímida na frente de estranhos. Todos nós a bajulamos, é claro. Quem resiste a uma garotinha? Jane e Frost se entreolharam. Talvez alguém não tenha resistido. Li a transcrição do seu interrogatório, realizado pelo detetive Tremblay, disse Jane. Sei que muito tempo se passou desde então, mas talvez o senhor tenha tido a oportunidade de pensar um pouco mais sobre aquela noite. Talvez tenha se lembrado de outros detalhes. Anthony franziu a testa. Contei-lhe tudo o que eu sabia. Talvez meus colegas possam ajudar mais. Sim, sobre seus colegas. O senhor já se perguntou se algum deles poderia estar envolvido no assassinato? De jeito nenhum. Não é uma faculdade muito grande, e depois de passar 3 anos e meio no mesmo campus, você passa a conhecer as pessoas a fundo. Não consigo imaginar nenhum deles atacando a professora Cregan. Além disso, o ex-marido dela não foi preso pelo assassinato, ele foi liberado mais tarde. Ainda assim, presumo que tivesse um motivo para prendê-lo, em primeiro lugar. E quem teria motivo melhor para levar aquela menininha do que o próprio pai? E os outros alunos que estavam no evento na casa dela? Perguntou Elif. Vocês falaram com eles? Não. Elif olhou para Jane e Frost. Por que estão falando apenas com o meu marido? O que acham que ele fez? Elif, por favor, disse Anthony. Tenho certeza de que isso é apenas rotina. Não acho que seja. Elif olhou para Jane. Tem alguma coisa que vocês ainda não nos contaram? Viemos falar com seu marido porque é o único dos que estavam presentes naquele evento que mora na região de Boston, explicou Jane. Por que isso teria alguma importância? A professora Cregan foi assassinada no Maine. Há 2 semanas, uma mulher foi assassinada em Boston. A morte dela pode estar relacionada ao caso da professora Cregan. Por um momento, os únicos sons foram os chiureados pardais e o ronco distante de uma motocicleta enquanto marido e mulher se davam conta do significado do que Jane tinha acabado de revelar. Outro assassinato, disse Elif. E só porque meu marido é o único estudante daquela época que mora em Boston, vocês presumiram. Não presumimos nada. Só estamos tentando descobrir se há uma relação. Quem era essa outra mulher? Perguntou Anthony. O nome dela era Sua Soares. Ela trabalhava como enfermeira na UTI do Hospital Pilgrim. Soares? Ele balançou a cabeça. Não conheço ninguém com esse sobrenome. E acho que nunca coloquei os pés no Hospital Pilgrim. Nem eu, acrescentou Elif. Nossas 2 nasceram no Hospital Brigham and Women. O nome da vítima não é familiar para nenhum de vocês? Elif e Anthony balançaram a cabeça. Por que acham que há uma ligação entre esses assassinatos? Perguntou Anthony. Essa enfermeira foi morta em uma invasão a domicílio, como a professora Cregan. Aconteceu na casa da vítima? Sim. Agora pergunta que certamente ia deixar os 2 perturbados. Onde o senhor estava na noite de 20 de maio? Senhor e o mais? A mulher dele abriu a boca para falar, mas Anthony rapidamente ergueu a mão para impedi-la. Calmamente, ele enou a mão no bolso para pegar o celular e olhou o calendário. 20 de maio. Foi uma noite de sexta-feira, observou ele. Isso. Sexta-feira,
disse Elif, e olhou para Jane com um brilho triunfante nos olhos. Foi a noite em que Rabia veio para casa. Rabia é nossa-lha, esclareceu Anthony. Ela veio de Londres, onde estuda em um internato. Elif e eu a pegamos no aeroporto Logan e a levamos para jantar. Depois disso, voltamos para casa e fomos dormir. E o senhor ficou em casa a noite toda? Ele olhou para ela com reza. Naquela noite, minha amada ela estava em casa pela primeira vez em meses. Porque eu sairia subitamente de casa para matar uma mulher que nem conhecia. Bem, isso foi um beco sem saída, disse Frost enquanto entravam no carro. Jane avelou o cinto de segurança, mas não ligou o motor de imediato. Em vez disso, ficou sentada por um momento olhando para a rua tranquila onde os Yumais moravam. Era um bairro arborizado, onde as pessoas tinham espaço para cultivar rosas no jardim e onde o barulho do trânsito não passava de um murmúrio distante. Um bairro de acadêmicos, onde um imigrante da Turquia podia se instalar tranquilamente com sua família e se sentir bem-vindo. Anthony Yumais não era o assassino. Sim, iam verificar com a British Airways ela dele, Rabia. Realmente havia chegado naquela noite ao aeroporto Logan, mas Jane já sabia que a companhia aérea só ia confirmar o que os Yumais tinham contado a eles. Aquele homem não tinha matado Sua Soares, mas ele havia mencionado um detalhe que poderia ser relevante, algo que Jane não tinha ouvido antes. Ela pegou o celular e ligou para o detetive Bodial, no Maine. Eu queria saber mais uma coisa, disse ela. O quê? Lily Cragon. Ela fez alguma cirurgia cardíaca? Por que você está me perguntando isso? Porque acabei de falar com um dos ex-alunos da professora Cragon, e ele lembrou que a menina tinha feito uma cirurgia. Estou me perguntando se foi no Eastern Maine Medical Center. Bem, não sei ao certo qual seria a relevância disso, mas... Espere, me deixe dar uma olhada nas anotações do Tremblay. Ela ouviu o som do teclado enquanto ele digitava. Sim, aqui está. Foi identificada uma má formação atrioventricular, seja lá o que isso for. Ela fez uma cirurgia de peito aberto no MMC 2 meses antes de ser raptada. Por quê? Naquela época, Sua Soares trabalhava como enfermeira intensivista do MMC. Essa pode ser a conexão. Talvez. Mas não entendo como tudo se encaixa. Também não tenho certeza se entendo, admitiu Jane. Mas é mais um elo entre esses casos. Isso tem que significar alguma coisa. E Bodial grunhiu. Me ligue quando descobrir. Capítulo 25. M. Ela adorava comprar sapatos novos. Adorava as formas, o modo como brilhavam em seus pequenos pedestais de acrílico, como pequenas obras de arte, e quando entrou na loja da Nevory Street, respirou fundo, sorrindo ao sentir o cheiro de couro polido. Fazia meses desde a última vez que tinha ido a uma loja de sapatos, a qualquer loja, na verdade. Aquela era sua primeira semana analmente sem a bengala, mesmo que ainda fosse demorar um pouco para voltar a usar salto alto. Qual o problema em simplesmente admirar os modelos recém-chegados? Passou lentamente pelos sapatos expostos, parando de vez em quando para pegar uma obra-prima de salto alto, admirar a silhueta e traçar os contornos com o dedo. Como a loja cava na Nevory Street, os preços eram astronômicos, extravagantes o suficiente para fazer com que sua mãe sussurrasse coloque isso de volta na prateleira se estivesse lá. Mas naquela tarde Amy estava sozinha. Não dependia mais de outras pessoas para tudo, estava feliz por sair um pouco de casa. Ergueu um sapato contra a luz para admirar as cores brilhantes, imaginou como seria bom enar o pé naquela forma estreita. Como isso acentuaria a panturrilha, alongaria a perna e daria à parte inferior das costas uma curva sexy, como só os saltos eram capazes de fazer. As duas vendedoras estavam atendendo outros clientes, o que deixava Amy livre para passear pela loja sem ninguém pairando atrás dela. Apenas olhava a esmo, não tinha plano de comprar nada. Não por aqueles preços. Caminhou até a vitrine, onde seu olhar foi atraído de imediato por um sapato de noite prateado com salto de 10 centímetros. Era adequado para ir a um baile ou à ópera, e Amy certamente não precisava dele, mas pegou mesmo assim e avaliou a biqueira estreita. Um sapato tão bonito, mas valeria a pena a dor que sentiria ao usá-lo. Talvez. Mas não naquele dia. Estava prestes a colocar o sapato de volta no pedestal quando viu pela vitrine um homem de capa de chuva parado do outro lado da rua. Olhava diretamente para ela. Amy ficou paralisada, ainda segurando o sapato, o olhar achou no rosto dele, um rosto que já tinha visto antes. Ela se lembrou de uma manhã tempestuosa, o ar carregado com a estática de uma tempestade iminente. Um cardeal vermelho cantando em uma árvore. E um homem sorrindo para ela, um homem com ombros caídos e olhos cinzentos e um rosto cinzento. Gostaria de experimentar esse sapato. Amy se sobressaltou e se virou para a vendedora, que escolhera justo aquele momento para finalmente oferecer ajuda. Eu estou só olhando. Ela se voltou para a vitrine e olhou para o outro lado da rua. Viu pessoas passando, um casal de mãos dadas. O homem. Onde estava? Outro sapato de festa, talvez? Acabaram de chegar os manolos novos e são muito lindos. Não. Obrigada. Amy ficou tão perturbada que, quando tentou colocar o sapato de volta, errou o pedestal e o deixou cair no chão. Ah, desculpa. Não tem problema, disse a vendedora, pegando o sapato. Se eu puder ajudá-la a encontrar alguma coisa, é só me avisar. Mas Amy já estava saindo pela porta. Do lado de fora, na calçada movimentada, olhou para um lado e para o outro da rua, mas não viu o homem no meio da multidão. Será que ele havia virado a esquina?
Será que tinha entrado em uma das lojas? Talvez nunca tivesse estado lá e fosse apenas a imaginação dela. Ou talvez fosse outra pessoa, alguém que só se parecia com o homem do cemitério. Sim, tinha que ser isso, porque como ele poderia saber que ela ia entrar naquela loja de sapatos naquela noite específica? Não, tinha que ser um engano. Os últimos 2 meses tinham sido muito estressantes. O acidente, o tempo que passará no hospital, as semanas de dor e reabilitação, enquanto o fêmur cicatrizava e ela reaprendia a andar. Além de toda a preocupação sobre como iria recuperar o tempo perdido depois de não comparecer às últimas semanas de aula do semestre. Tampouco havia terminado sua monograia sobre Artemisia Gentilis, algo que vinha adiando porque parecia sem importância à luz de tudo mais que havia acontecido com ela. Em vez de comprar sapatos, deveria estar em casa agora, revisando o que já tinha escrito. Respirou fundo. Mais calma. Começou a caminhar pela Nevury Street, em direção ao estacionamento onde tinha deixado o carro. Aquela era a primeira vez que dirigia em meses, a primeira vez que se sentia conante andando sem a bengala, mas seu ritmo ainda era lento e a perna doía por causa do esforço ao qual estava desabituada. Todas as outras pessoas caminhavam em um ritmo muito mais rápido, passando por ela como peixes mais velozes em um rio, sem dúvida se perguntando por que alguém tão jovem e aparentemente saudável andava no ritmo de uma velha. Só mais 2 quarteirões. Então ela ouviu. Um quarteirão à frente, quase perdido no meio da multidão. Mesmo naquele M de tarde quente, ele estava usando a capa de chuva que usará no cemitério. Ela parou, tentando pensar em uma maneira de evitá-lo, torcendo para que ele não a tivesse visto. Tarde demais. Ele se virou e seus olhares se encontraram. Os dois se encararam por alguns segundos. E foi então que todas as dúvidas se dissiparam. Não se tratava de um encontro casual. Ele a seguirá até ali. E agora estava indo em sua direção.